Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Matemática Já, professor Gilberto falando com você. Eu estou trabalhando na nossa playlist de Física para o ensino médio. Obrigado a você que está inscrito no canal. E se você ainda não é, procure fazer. Você sendo inscrito, você incentiva o nosso trabalho e recebe todas as postagens. Fazemos vídeos de matemática para o ensino fundamental e médio e física para o ensino médio. Vídeos simples, mas que procura trazer um bom conteúdo e boas informações aí nos seus estudos. Na nossa sequência, então, da playlist de Física, eu vou falar do trabalho de uma força. Lembrando que trabalho no dia a dia pode ser identificado de várias situações. Alguém que está escrevendo um livro está trabalhando. Alguém que está no computador digitando também está trabalhando. No sentido da física, isso não seria trabalho. Olha o que acontece para a gente analisar o trabalho no sentido da física. Então, temos aqui um bloco. Você vê essas representações comumente nos livros de física. É a maneira de chamar a atenção para entender o assunto. Então, tem esse bloco, ele está em repouso. Nós vamos aplicar uma força nesse bloco. Ao aplicar essa força nesse bloco, esse bloco vai adquirir uma velocidade. Então, ele vai se deslocar. Essa velocidade, ele vai se deslocar. Essa velocidade acaba gerando nesse corpo uma energia. Essa energia fica armazenada. E essa energia armazenada é que é o trabalho da força. Então vamos recapitular. Nós aplicamos uma força nesse corpo. Essa força promove um movimento. Então esse corpo adquire uma velocidade. Essa velocidade gera essa energia. A energia fica armazenada nesse corpo. Então essa energia armazenada nesse corpo é que é o trabalho da força. É o trabalho da força. Então, nós podemos ter uma fórmula para determinar o trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento, porque aqui o corpo se deslocou. Saiu dessa posição e veio para essa. Então, eu até anotei aqui. Esse foi o deslocamento. Trabalho é força vezes deslocamento. A força é dada em Newton, sistema internacional. O deslocamento é em metros, sistema internacional. E quando a gente multiplica o N pelo M, ou seja, a força pelo deslocamento, nós vamos ter uma unidade Joule. Então, o trabalho é dado em Joule. Então, nesse exemplo aqui, vamos olhar aqui para as setinhas da força e do deslocamento. A força e o deslocamento têm mesmo sentido e mesma direção. Mesmo sentido e mesma direção. Então, nesse caso, o trabalho dessa força é chamado de trabalho de uma força constante. O deslocamento e a força têm o mesmo sentido da direção. Então, se for dado para você o exercício para calcular o trabalho, um exemplo como esse aqui, você simplesmente vai multiplicar o deslocamento pela força dada. Então, vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Vamos considerar que a força seja de 5 newtons e que o deslocamento foi de 10 metros. Então, nesse caso, força e deslocamento estão no mesmo sentido e na mesma direção. Então, nós vamos determinar o trabalho vai ser força vezes deslocamento. O trabalho vai ser 5 newtons vezes os 10 metros. Então, o trabalho aqui, 50. 50 joules. Estaria resolvido. Nesse caso, porque tanto a força como o deslocamento têm o mesmo sentido e a mesma direção. Trabalho de uma força constante. Então, fica assim. Mas nem sempre isso ocorre. Então, nós temos que desenvolver uma fórmula que atende todas as situações. Aqui eu tenho novamente o nosso bloquinho. Está sendo aplicada uma força sobre ele. Mas essa força não está na mesma direção e no mesmo sentido
do deslocamento. O deslocamento está aqui e a força está aqui. Então, existe um ângulo. Olha, se formou um ângulo entre essas duas setas, esses vetores aí. Então, nesse caso, eu calculo o trabalho da força fazendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado ali. Então, esse trabalho também é chamado de trabalho motor. Fica sendo assim, trabalho da força. Força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Então, até agora, eu tinha feito um exemplo que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Vamos ver por que a gente chega nisso aqui. Então, se eu fizer um traço aqui, ó, eu vou ter um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo está aqui. Ó. Eu tenho aqui a força que está sendo aplicada. Eu vou ter aqui uma força X. Essa é a força que vai promover trabalho. E aqui eu tenho uma força Y. Essa força não promove trabalho. Então, a fórmula diz que o trabalho da força é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, vamos ver de onde que sai esse cosseno de θ aqui. Então, fica assim, ó, para esse triângulo aqui. O cosseno de θ, olhando para esse ângulo aqui, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. É f de x sobre f. Esse f passa para o outro lado multiplicando, então fica f vezes o cosseno de θ. Isso é igual a fx. E eu falei que fx é a força que promove trabalho. Então, nós vamos pegar essa informação aqui e jogar nessa fórmula aqui. Ó. Aqui já tem o f, já tem o d, cosseno de θ. Então, agora ficou igual lá em cima. Trabalho da força é a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, essa fórmula aqui atende todas. Inclusive, quando a força e o deslocamento estiverem no mesmo sentido e direção. Trabalho motor. Trabalho da força é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então, vai depender do ângulo que tiver no seu exercício. Vamos prosseguir. Existem algumas situações em que nós temos o deslocamento e a força. Nós vimos agora há pouco que trabalho, eu vou reproduzir aqui novamente, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Veja que a força está aqui, o deslocamento está aqui. Eu tenho, com a abertura dessas duas setas, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, θ é 90 graus. E tem que ser cosseno de θ. Então, seria cosseno de 90 graus. Então, você vai lembrar da trigonometria. Nós vamos simular um exercício aqui. Eu vou colocar uma força igual a 5 newtons e um deslocamento de 10 metros. Acho que está igual ao exercício anterior, não importa. Então, vamos substituir. A força é 5, o deslocamento é 10, vezes o cosseno de θ. Só que o cosseno aqui, o ângulo θ é 90 graus. Então, seria cosseno de 90 graus. Então, o meu trabalho, 5 vezes 10 é 50. E o cosseno de 90 graus, você lembra da trigonometria, que o cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho da força aqui, ó, é 50 vezes zero. É zero. Então, não tem trabalho. Quando eu tenho a força sendo aplicada aqui e o deslocamento aqui, eu não tenho trabalho. Trabalho é igual a zero. Então, eu coloquei aqui, ó, resuminho, trabalho da força é igual a zero. Por quê? Porque o θ é 90 graus e o cosseno de 90 graus, ou seja, de θ, é zero.
Outra situação é essa aqui, ó. Quando eu tenho as setas do deslocamento e da força, esses vetores, essa abertura promove uma meia volta. Se promove uma meia volta, é 180 graus. Então vamos novamente trabalhar o exercício aqui, usando as mesmas informações. A gente já viu que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, θ. E eu tenho, então, que trabalho, nesse exemplo, a força continua sendo 5 N, o deslocamento é 10, e agora eu tenho o cosseno de 180 graus. Então, trabalho, 5 vezes 10 é 50, e o cosseno de 180, você sabe que é menos 1. Então, o trabalho aqui é 50 vezes menos 1, menos 50 joules. Trabalho é igual a menos 50 joules. Eu tenho um trabalho negativo. Então, quando tem uma situação como essa, nós temos o chamado trabalho resistente. É um trabalho resistente. Acaba ficando negativo. Então, aqui eu pus um resuminho. O trabalho da força é menos a força vezes o deslocamento. Porque o θ é 180 graus e o cosseno de θ é menos 1. Tá? Então, fica essas definições aí. Essa fórmula, que a gente viu agora há pouco, trabalho da força é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, vai nos possibilitar resolver os exercícios que tem pela frente aí, na nossa playlist de física para o ensino médio. Bom, vamos em frente, pessoal. Não se esqueça de dar like, de compartilhar e também de se inscrever no canal. Abraço, até já!